Então, bom dia. Esse é o meu tema, Barco e Bússola, aprendendo a navegar as marés das altas habilidades. Então, eu vou começar falando um pouquinho de quem fala. Eu sou a Patrícia Maciel, ou Pati, ou Tita. Na maior parte do tempo, mãe. Sou mãe da Mia, uma menina de 7 anos com altas habilidades. E do Otto, um menininho de quase um ano. Semana que vem ele faz um ano. Por que está aqui essa questão da maternidade? Porque eu acho que eu só consegui corporificar realmente a partir desse momento que eu gerei outro corpo. Então, é bem fundante na minha fala a maternidade. Inclusive, ontem, quando a Maíra se apresentava, eu pensava, mãe de gêmeas, como ela não está falando isso? Então, isso para mim é bem importante. Também coloco aqui que a minha formação é em arquitetura e urbanismo e licenciatura em artes visuais, mas foi buscando esse caminho do corpo como professora de yoga que eu realmente me encontrei, e é esse percurso da professora de yoga que me traz aqui na psicologia corporal. E com isso inicia a minha jornada de aprender a usar, né, como professora de yoga e também como futura terapeuta, de aprender a usar o corpo, aprender a usar a mim mesma para funcionar. E daí, isso é uma frase do Kahneman. Daí eu faço um adendo bem ousada, que é aprendendo a funcionar com alegria. Então, como a Cris já falou, o início, a Cris e a Cami já falaram, né? O início dessa pesquisa começou em março desse ano, em março desse ano, numa aula da ADRE, de bioenergética, que a gente estava aprendendo sobre a base física da mente, né? Ego, id, superego. E daí a gente éramos nesse momento três não psicólogas, né? Eu, a, a Mari, mãe de um menino neurodivergente com múltiplas deficiências, e a Gabi, professora de dança numa escola particular, lidando com crianças neurodivergentes há 10 anos. E a Mari que trouxe essa pergunta quando a gente estava ouvindo sobre as questões de um ego rígido ou de um ego frágil, se assemelhava muito às questões da neurodivergência. Então, ela perguntou, né, para a Adri se a psicologia corporal poderia ajudar a fortalecer o ego das pessoas neurodivergentes. E a Adri, muito sagazmente, falou: Olha, que boa pergunta, levem para a jornada. Que a gente primeiro estava ali, né, no bochicho, daí perguntamos para a Adri e ela deu essa sugestão. Então, colocamos no grupo, se juntou a nós a Cris, que também é uma neurodivergente diagnosticada tardiamente, e depois o Instituto nos presenteou com a Camila, né, também uma neurodivergente, que foi um grande presente para nós nesse lugar dessa quinta elementa, que, para quem não está muito afeito a isso, é uma pessoa que o Instituto designa para estar com a gente, mas ela não tem uma função de coordenar, mas de ser essa ponte, né, entre o Instituto e o grupo, mas ela também ela está junto, né, ela está participando, está pesquisando, então não é uma função de coordenação só, mas assim, é uma quinta elemento ali com a gente. E então, essa era a pergunta inicial, né? A psicologia corporal poderia ajudar a fortalecer o ego em pessoas neurodivergentes. Entendendo aqui, como a Cris também já falou, que eu vou falar, né? E a gente entende pessoas neurodivergentes como pessoas que têm um funcionamento cerebral diferente do padrão dos neurotípicos, então não é uma patologia, é só um modo de funcionar distinto. E entra nessa categoria, além das altas habilidades, né, que é o que eu vou falar aqui, também o transtorno do espectro autista, o transtorno opositor desafiador,
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, entre outros. Então, também a, o conceito de altas habilidades que eu vou trabalhar é o trazido por Renzulli, que ele vai trazer esse modelo dos três anéis, que ele não vai trazer só a ideia de um QI alto, mas a combinação de três coisas, que é a habilidade acima da média, a criatividade, o envolvimento com a tarefa. Então, aqui, no meu trabalho, eu optei por usar altas habilidades e superdotação como sinônimos, porque eu vou partir desse lugar do Renzulli, mas tem vários autores que distinguem essas duas coisas, altas habilidades como sendo uma coisa e superdotação a outra. Principalmente quem defende essa distinção do QI. Como a Cris já falou, e a Cami também, nosso livro base foi o Correntes da Vida, do Bodella, e ele também, como elas já falaram, ele vai trazer essa trajetória do desenvolvimento humano desde do intrauterino até a morte. Inclusive, ele vai falar de vidas anteriores, de um pós-morte, mas ele fala que a gente poderia olhar para isso, mas a gente não teria tempo nessa vida para olhar para isso, então ele se restringe a só a vida uterina até a morte. E ele vai trabalhar nessa ideia das correntes energéticas, e pensando que são fluxos vitais, que quando bloqueados a gente adoece, e a biossíntese vai tentar restabelecer esse fluxo. Eu usei também o Kahneman, e ele traz também esse conceito central que a vida faz forma. Então, ele conversa muito com a arquiteta em mim, que se apaixonou na aula da Adri ouvindo ele. E ele vai estabelecer essas conexões entre a anatomia, o sentimento, a forma e as emoções. Então, além da anatomia emocional, eu usei também o amor e vínculos. A gente também teve essa aula com a Daphne, né? E a Daphne nos trouxe, então, um tanto da teoria polivagal, que a teoria polivagal vai trazer essa ideia que o sistema nervoso autônomo, ele, além das respostas adaptativas, ele também vai dar respostas comportamentais. Então, ele é isso que a gente ficou encantada, né? Kahneman, Bodella, todos esses da psicologia corporal, eles avançaram tanto sem esse respaldo da neurociência, que muito do que eles já diziam, mas eles não tinham esse referencial da neurociência, que hoje comprova tudo o que eles disseram. Então a gente aprofunda o que já estava ali. Ela também vai trazer um pouquinho da teoria do apego, então também veio através da Daphne, né? Que ela vai explicar essa necessidade humana inata de formar vínculos emocionais fortes com os cuidadores e que isso é uma garantia de sobrevivência. E então agora eu vou fazer um adendo aqui, que eu comecei quando que a gente vem vindo, né, nesses encontros semanais desde maio, e quando a gente chegou perto de cada um ir para o seu campo e formular sua própria pergunta, eu comecei dizendo, né, então, como vocês viram, eu estou imersa na maternidade, né? Sou uma puérpera em climatério, tudo junto misturado, com outras habilidades. Então, eu falei que eu não queria falar sobre maternidade, não queria falar sobre a minha filha, não queria falar sobre maternidade, que eu queria usar a pesquisa para ter um respiro, como uma outra coisa. E no fim, a pesquisa foi se encaminhando. Eu não só falei sobre maternidade, não só falei sobre minha filha, como eu falei sobre meu filho, como falei sobre mim. E falei mais ainda, falei sobre a criança que existe em mim, né? Uma criança que não foi diagnosticada, que passou por muita sobrecarga e que agora também tá, que eu acho que eu queria muito trazer a mãe para estar num lugar mais de controle, mas eu acho que quem está aqui na frente também é essa menina que passou uma vida inteira fazendo grupo com a turma bagunceira da sala para poder não apresentar, para escrever todo o trabalho e deixar que outra pessoa apresentasse. Então, acho que também eu encontro com ela. Então, eu sempre me defendi nesse lugar teórico
Então, é um texto bem pessoal, eu me sinto bem vulnerável e queria contar com a empatia de vocês nesse lugar, que eu estou tentando me regular, tentar lembrar que, né, o meu marido me deixou aqui dizendo assim, fica calma, você sabe tudo. Eu falei, obrigada por me lembrar, né? E, então eu sei que tudo que eu estou falando aqui está no meu corpo. É, então é mais do que uma categoria é, teórica, então é uma vivência corporificada, e é desse lugar que eu queria falar com vocês, compartilhar uma experiência. Eu até, deixa eu voltar aqui, no fim a minha pergunta ficou essa, né? Que era para ser sobre as crianças de altas habilidades, mas para me incluir, eu ampliei um pouco. Então, e como o corpo pode ser barco e bússola, apoiando-os na arte de regular as marés internas, sem reduzir sua singularidade. Então, como uma cabeça de uma neurodivergente não funciona linearmente, eu não consegui me restringir só à minha pergunta. Enquanto eu li a teoria, eu fui sendo atravessada por várias correntes que atravessam a vida. Então, esse tempo não é só um tempo de pesquisa, mas outros tempos foram marcados durante esse percurso, né? Então, quando eu comecei o grupo de estudos, o Otto era um bebezinho de colo, que ficava ali mamando, ficava quietinho. E nesse tempo o bebê sentou, nesse tempo o bebê engatinhou, nesse tempo o bebê ficou em pé. E para Kellyman, estar em pé, estar ereto, então, é muito mais do que ficar em pé. É um evento emocional e social. A postura ereta humana é um impulso genético que, entretanto, requer uma rede social e interpessoal para se realizar. Então, quando a gente fica ereto, a gente fica com nossas vísceras mais expostas, ao contrário dos outros animais, né, que a gente fica em pé, a gente está desprotegido. Mas é também isso que nos permite ter encontros mais íntimos. Então, o que é a nossa vulnerabilidade também é o nosso grande ganho, né? Então, outra, além de ficar em pé no real e eu no simbólico, uma outra corrente que atravessou foi que não ficando mais ali, né, nos braços, precisando de mais espaço, precisando de mais tempo, eu também entendi que eu precisava de mais tempo. O Otto foi para a escolinha, então a gente também entra em outra questão do Kellerman, que ele fala que o amor é uma sequência de aproximações e distâncias. E o contato não é uma fusão, mas uma dança de aproximação e afastamento que permite a cada um manter sua forma. Então, ao contrário da minha primeira maternidade, que eu sustentei, né, ela comigo até quase 3 anos, agora, com menos de um ano, ele foi para a escolinha. E acreditar. Então, o que antes era só um toque físico, um amor que estava ali sustentado nos meus braços, eu precisei segurar também, sustentar esse pulso contínuo de ir e voltar. Confiar nesse espaço que existe entre a ida e a volta. Então, isso cria um amor mais possível, né? É o que o Kellerman chama desse pulso contínuo. Então, confiar nesse espaço, confiar nesse ato, para que nós dois, para a gente também poder criar uma nova forma. E, então, também na minha primeira maternidade, eu entrei em contato com a minha mesoderme, eu acho que eu criei, tive que dar conta, precisei dar conta. Então, eu fiquei mais rígida, muito provavelmente. E agora, nessa segunda gestação, nessa segunda maternidade, e com respaldo da terapia, com leitura, podendo estar aqui, né? Eu gestei todo o Otto no primeiro ano aqui da psicologia corporal. Então,
Quem está aqui na frente hoje é uma pessoa que está tendo mais contato com suas próprias vísceras. Então, é um texto muito mais emocional, um texto que não se esconde no modo acadêmico. Então, a vida produz formas, e essas formas são parte de um processo de organização que dá ao corpo as emoções, pensamentos e experiências, fornecendo-lhes uma estrutura. A forma humana é marcada pelo amor e pelas decepções. Então, o que, que tem a ver, né? Está aqui num texto de altas habilidades, eu falando sobre isso. Que por conta das altas habilidades, hoje eu entendo, essa menina se enrijeceu bastante para conseguir dar conta, para suspender ou controlar um pouco essas emoções. E hoje está aqui falando sobre isso, está aqui me expondo. Eu acho que faz muito parte desse processo de se encontrar para poder se autorregular. Ai, desculpa, voltei. Então, tudo que eu tentei controlar agora pede para ser sentido. Então, é nesse lugar que eu falo que mesmo com o yoga, né, eu sou uma professora de yoga, pode parecer que seria, né, uma ferramenta para eu conseguir entrar em contato, mas quando eu deixei de ser aluna e passei a ser professora, isso também virou um mecanismo de controle. Toda vez que eu trago para a cabeça, ela tenta controlar, ela tenta encontrar mecanismos que abafam esse sentir que sempre foi demais, né? Como diz a Adri, eu passei a vida inteira tentando colocar a tampa no meu molho de tomate, que estava ali, né, fervendo. E agora eu estou deixando sujar o fogão. Então, aqui quem fala é uma pessoa que está entendendo as altas habilidades não como uma categoria cognitiva, mas sim como uma experiência corporificada, que tem uma grande vulnerabilidade emocional, uma sensibilidade ampliada, afetos intensos, e essa coexistência entre potencial e sobrecarga emocional, que a Cris já falou bastante. Então, eu queria lembrar isso, dessa intensidade na forma de perceber e sentir o mundo. Porque não existe um modelo único, né, de altas habilidades ou de superdotado. E aqui eu vou trazer de novo para a minha experiência pessoal, né, que eu comecei querendo falar da minha filha, e a minha filha é um tipo criativo, e eu sou um tipo acadêmico. A gente funciona de formas completamente diferentes, embora a gente tenha essa neurodivergência em comum. Mas o que acontece para nós duas é essa intensidade na forma de perceber e sentir o mundo. Então, um exemplo prático, né? Assim, antes de ontem, ela pediu para eu fazer um penteado nela, que ela viu em algum lugar, só que na cabeça dela ela cria uma imagem perfeita, incrível, que daí depois eu fui lá e eu fiz e ela ficou assim, tipo, frustradíssima. E assim, a frustração dela não é só ai meu Deus, mãe, eu não gostei. É puxar o cabelo, é bater na cabeça, é chorar, é gritar. E sendo eu também uma pessoa neurodivergente, agora entendendo isso, né, pelas minhas respostas no mundo, não diagnosticada, mas entendendo isso, às vezes é difícil para mim também dar esse contorno, né? Tipo, não subir junto e dizer que nem nesse dia, eu tinha pouco tempo, tinha que cuidar do Otto que estava chorando, tinha parado para fazer o penteado, tinha um monte de coisa, tem horário, tem que estar na escola. Tipo, a primeira coisa é dizer, você nunca está satisfeita com nada. Mas daí isso faz com que ela tenha uma crise de choro, eu também desregule. Então, olhar para ela é também olhar para mim. E daí, citando Kellyman novamente, que a preocupação primordial do indivíduo deveria ser como usar a si mesmo para funcionar. Então, é essa a ideia da apresentação. Então, aqui eu vou trazer, eu vim pensando em algumas estratégias de autorregulação, mas pensando na autorregulação não num lugar de camuflar nem reduzir as necessidades, mas pensando na autorregulação como um cuidado de si. Então, o cuidado de si,
Eu ia falar em autocuidado, mas é um termo que para mim está tão desgastado e eu peguei um certo ranço. Então, esse cuidado de si é um conceito do Foucault, que vai sair dessa ideia quase do cosmético, do autocuidado, mas ele traz essa ideia do cuidado de si como uma autorresponsabilidade, como um lugar ético, assim. Se você, porque ele, né, constrói toda essa carreira, a carreira dele olhando para fora, questionando o poder, questionando a loucura, a sexualidade, blá. Daí no fim da vida ele fala, tá, e como eu, sujeito, me coloco no mundo? Como eu construo um modo de vida ou sustento a vida que eu quero levar? Então, na hermenêutica do sujeito, ele vai falar sobre isso, assim, como formas de que daí ele, né, na filosofia, vai falar da autoescrita, vai falar em outras formas de você conseguir. Ele não fala em autorregulação, mas assim, traduzindo Foucault bem arrogantemente, ele está trazendo modos de se autorregular. Então, pensando nessa alegoria, né, da navegação, o nosso norte aqui nesse trabalho aponta para as relações pessoais, né? Então, eu vou trazer essa ideia do Bodella, que a Cris já falou também, dessa presença relacional, da importância dos pais como um organizador biológico. E ele fala mais, né, que não só na criança isso é fundamental, mas no adulto, num processo terapêutico, também ter alguém com quem você possa se expressar, que você possa ter essa troca, também vai restabelecer esse fluxo energético, esse fluxo vital. E o Kellerman vai trazer essa ideia de ressonância somática, da importância desse amor e desse vínculo para a gente se desenvolver. E tudo isso vai se coadunar com a teoria polivagal, e eu vou centrar mais nessa idade do vago nessa ideia do vago ventral. Então, como a Cris falou, a teoria polivagal ela é imensa, né? Embora receba esse nome, ele se baseia no nervo vago, embora receba esse nome de nervo, ele é um conjunto de nervos, né? Que ele sai do occipital, ele passa aqui por trás da orelha, ele envolve toda a cervical, ele vai passando pelo tubo digestório, envolve o coração, então ele passa por todas as vísceras até chegar no intestino. Então essa ligação, né, do cérebro no corpo. Então, se antes se achava que sistema nervoso autônomo, ele só dava as respostas adaptativas do organismo, né, que a gente tem mais claramente essa associação às respostas de luta e fuga, elas também são responsáveis por muito do nosso comportamento. Então, ele se divide, né, a teoria polivagal, ele vai se dividir em duas partes, né, no simpático, que é o que a gente mais conhece, que é o responsável por lutar ou fugir, frente a algum perigo, né? A gente dispara um monte de hormônio, o corpo tranca a digestão, para que a gente possa estar num estado de prontidão para se defender. E além desse modo simpático, tem o parasimpático, que vai se dividir em duas partes, que é o vago ventral e o vago dorsal. O vago ventral, ele vai ser responsável por essa nossa resposta de segurança, de engajamento, de calma. É através do vago ventral que a gente consegue aprender, que a gente cria as relações. Então, tudo está ligado a essa parte do vago ventral. E daí o vago dorsal é quando a gente tem um super estímulo, o corpo também para se defender, é como quando a gente tem um fluxo energético muito alto e cai a chave, é como se o corpo se desligasse para se defender. Então a gente pode entrar em desligamento ou colapso ou congelamento. E por que isso é importante também, né? Quando a gente pensa em altas habilidades? Porque a maioria e ao longo do dia a gente deveria, né, um modo saudável, a gente deveria acionar essas chaves e voltar várias vezes, né? Tipo, você aciona o modo simpático, aciona o modo vago ventral,
não assim, o modo vago dorsal, ele é como se fosse um botão de emergência, né? Mas a gente deveria conseguir ir e voltar várias vezes. Mas o que acontece com as pessoas neurodivergentes ou também as pessoas, nosso modo de vida hoje muito estressado, muitos de nós acaba ficando num cronificado nesse modo simpático, né, que a gente chama de simpaticotonia. Então, por isso que a gente deveria conseguir treinar mais a gente acessar o modo vago ventral, para a gente conseguir ter umas respostas de maior calma e segurança. Porque assim como a gente faz academia para conseguir fazer força quando precisa, a gente também tem como construir um tônus vagal. Então, fazer yoga, fazer meditação, terapia, tudo isso ajuda a gente a ter esse tônus vagal para que a gente consiga, quando a gente está numa situação de estresse, consiga ir e voltar, consiga fazer esse caminho de uma forma mais rápida. Então, o problema não é a gente ir para o modo simpático, o problema é a gente não conseguir voltar. É, então, ainda nessa ideia, né, das relações, que eu acho que esse é o recorte que eu acabei fazendo, né, a importância da questão relacional e muito por conta de começar a partir da maternidade, essa escrita. O Bodella vai trazer também essa ideia de ground e background. Então, ao mesmo tempo que a gente segura, a gente também é segurado. Então, ao mesmo tempo que eu, nessa maternidade, eu crio estrutura, eu ganho estrutura. Então, ao mesmo tempo que eu preciso estar ali para eles, estar para eles também me cria um outro lugar de presença e calma. Então, é um lugar de dar e receber. Então, eu vou trazer, são 3 formas de autorregulação. É, esse é o Otto, pequeninico. Então, a primeira se apoia muito nessa ideia da polivagal, né? Que é a corregulação pela presença, de usar o corpo do outro como porto seguro. Então, a gente, como mamífero, tem essa capacidade, então, todos os mamíferos têm essa capacidade de se regular a partir do corpo do outro. Então, e na maternidade, né, na parentalidade, desculpa os pais, assim, mas então na parentalidade, não só na maternidade, se a gente consegue se oferecer como esse corpo, como essa presença que é para que o outro possa se regular também a partir nossa presença mais regulada. Então é muito difícil, assim, como no momento de birra, que a gente às vezes tenta controlar, e a chance da gente controlar uma criança é tão forte quanto a gente fazer a unha não crescer, né? Tipo, o máximo que a gente consegue é depois ir lá, parar, lixar, mas a gente tem zero capacidade de fazer a unha não crescer. E a gente é a mesma coisa de dizer se acalme, né? Se acalme não diz nada. Então, o que a gente consegue quando a gente vê uma criança ou um adulto ou alguém, né, se desregulando, é a gente conseguir respirar e oferecer um lugar, uma presença que também é continente, né? Uma presença que se autorregulando consegue ajudar o outro também a se regular. Ai. E aqui também o Kellyman vai falar disso em terapia, né? O terapeuta também, num setting, ele oferece seu corpo para o paciente poder se regular, né? Então, não é só na parentalidade, mas enfim, num setting terapêutico, a ideia também é a mesma. O Bodella também vai falar que, desde a criança, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer controlar um sentimento é trancar a respiração. Então, eu trago aqui uma ideia de respiração coerente, não tentando estabelecer um ritmo ou um controle para a respiração, que muitas práticas, mesmo dentro do yoga, né, a gente tem muitas práticas respiratórias que tentam imprimir e controlar. E essa é uma ideia
justamente oposta, é que a gente possa parar e observar e sentir a respiração. Então aqui eu fiz tipo aqueles vídeos que a pessoa está caindo no penhasco e para gravar, como eu já estava com isso em mente, em um momento eu filmei eu tentando respirar junto com a Mia. Você consegue apertar ali? O play é nesse grandão? Não. E aí já tem um bem bolado, né? Tem um corpo e uma respiração junto. Mas o quanto isso a gente vai se dando ritmo e vai acalmando, tanto eu quanto ela. 7. Vou passar aqui, não lembro quanto tempo que tinha. Então, nesse processo também, precisei encontrar meios de criar, né, esse contorno, de me autorregular. Eu chamo de casulo de manta, mas é o cueiro, né? Charutinho, enfim. Essa é uma foto da Mia, bebê. E, então, o quanto a gente precisa, né, às vezes, desse lugar físico para trazer, para retrazer, relembrar esse lugar de segurança no corpo. Que eu acho que tudo é sobre isso, assim, né? Dessa importância da gente se sentir seguro. É a partir desse lugar de segurança que o corpo acalma. O corpo não acalma porque alguém diz que tem que estar seguro ou porque ele lê que está seguro. Ele, ele tem que se sentir seguro para acalmar, que é esse lugar do parasimpático, esse lugar você consegue respirar, que você consegue sentir que tudo é mais. A gente consegue recuperar uma alegria de viver. Acho que agora que está chegando no fim, eu estou sentindo isso. Então, por fim, mais do que altas habilidades, eu falei, né, aqui de vida, não de déficit, mas de diferença, não de corrigir, mas de sustentar, e o corpo visto como um aliado para vivermos nossa intensidade como potência e não como sobrecarga. Então, esse trabalho, por fim, não é sobre criança ou sobre neurodivergência, mas sobre cuidado. E daí eu encontrei nos textos que a Adri compartilhou com a gente uma frase, um parágrafo, né, do Kellyman, que eu acho que resume tudo o que eu queria dizer. Que o corpo é um mar antigo com marés de correntes pulsatórias, simpáticas e parasimpáticas. São inumeráveis pontos e ondas que experimentamos na vida diária, com a expectativa de uma previsibilidade contínua, enquanto vivemos uma maleabilidade imprevisível de perpétua recorporificação. Esta é uma experiência quântica e uma realidade paradoxal, saber-se como alguém somaticamente estável e ao mesmo tempo em mudança. Então, aqui são as referências.